Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar um credo, um Pai Nosso, 3 Ave Marias, glória ao Pai, uma salve Rainha. É muito bom. É meio que tem um gostinho de texto. Vamos lá. Se você não souber, não tem problema, tá? Não tem vergonha nenhuma. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Primeira Ave Maria, em honra e glória a Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Segunda Ave Maria, honra e glória a Deus, Filho que nos salvou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Terceira Ave Maria, em honra e glória a Deus, Espírito Santo que nos santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Enfim, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, socorrei principalmente Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Santa Rosalia, rogai por nós. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos gloriosas. Dignai-vos agora e para sempre tomar debaixo de vosso poderoso amparo. Para mais obrigado, saudamos uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança da nossa alma. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ele, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos amantes, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar. Boa noite, que bom que você veio hoje. Cumprimenta quem está do seu lado e fala: que bom que você veio hoje. Eu te falo: que bom que você veio hoje. Que bom. Quem não faltou nenhuma semana até hoje? Levanta a mão. Olha só, salva de palmas para vocês. Chama o bispo. Quem faltou, procura a aula no YouTube. O Padre José já está aqui. Uma salva de palmas para o Padre. Padre, eu estava na dúvida se você ia chegar, se o senhor ia chegar às 8h15, 8h30, 8h45. Então agora eu já sei que está aí, vai ser rapidinho.
Porque hoje nós vamos ouvir o padre, porque é sobre o sacramento da ordem. Então, não pode ser uma pessoa desordenada para dar a palestra inteira, vai ser uma pessoa ordenada, né? Mas vamos bater um papo rapidinho, aí a gente dá uma pausa, a Karina dá os recados. A sua coca já está aqui, viu, padre? Olha, ele não está ouvindo, viu, padre? Sua Coca-Cola está aqui. Ouviu dizer, a Karina providenciou. Hoje é o 5º sacramento, né? Depois fica faltando confissão e unção dos enfermos. Não é isso? Já teve confissão e unção dos enfermos? Não. Então são os 2 últimos que ficam faltando. Hoje é o nosso 5º sacramento. Sacramento. Opa! Esse D aqui não tem nada a ver com esse D, viu? Esse D eu esbarrei, estava com sono ontem meia-noite, esbarrou ser um dele. Sacramentos. Batismo. É sacramentos da iniciação cristã. Sem querer eu apaguei isso aqui. Dá só um minutinho. Sacramentos da iniciação cristã. Quais são? Parabéns, vocês sabem ler. Batismo, crisma e eucaristia. Esses sacramentos, o que eles fazem? Olha só, eles ordenam a nossa vida para a vocação à santidade, para a vocação a evangelizar. Então são para a nossa salvação. A gente tem uma iniciação cristã para a nossa salvação. Os 2 sacramentos que nós estamos falando agora, que são o matrimônio e a ordem, são os sacramentos para a gente se colocar a serviço. Então a gente pode falar que é para a salvação de quem? Do próximo. Olha que coisa maravilhosa. Rony, fala para Rosa, eu me casei para a sua salvação. Agora a Rosa fala para Rony, eu estou trabalhando para a sua salvação. É esse que é o significado do matrimônio. E o Padre José está trabalhando para a salvação de todos nós. Olha que coisa maravilhosa. Salve de palmas para o Padre. Olha só, sacramentos ao serviço da comunhão. Matrimônio e ordem. Esses 2 sacramentos se ordenam a salvação da outra pessoa. Mas na hora que a gente está trabalhando para a salvação da outra pessoa, através do serviço a gente também está trabalhando para a nossa salvação. Porque não tem uma vida mais justa, mais digna do que trabalhar para a salvação do outro, né? Então, a gente tem que ter essa dimensão do matrimônio que foi falado na semana passada. E essa mesma dimensão está presente no sacramento da ordem. É o serviço, ok? Olha só essa passagem. Como hão de acreditar naquele de quem não ouviram falar? E como hão de ouvir falar sem que alguém o anuncie? E como hão de anunciar se não forem enviados? Está lá em Romanos. Então essa provocação do apóstolo está justamente falando da necessidade de sacerdotes santos para proclamar a palavra. Como que as pessoas vão acreditar em Jesus se eles não ouviram falar de Jesus? Como que as pessoas vão ouvir falar se não tiver ninguém para abrir a boca e anunciar? E como que vão anunciar se não forem enviados? De quem que ele está falando? Dos sacerdotes. A fé surge da pregação. Olha que coisa maravilhosa. Quem já ouviu essa passagem? A fé vem pela pregação. Se nós que estamos aqui hoje temos fé, porque alguém um dia suscitou essa chama da fé, que é dom de Deus no nosso coração, através de uma pregação. Pode ter sido nossa avó, nossa mãe, nosso pai, nosso tio, nosso padrinho, nossa madrinha, um padre, um amigo, uma pessoa da comunidade que veio falar de Deus para nós. Então a fé vem pela pregação. A fé é dom divino, mas vem pela pregação. Deus se faz precisar de nós. Olha que coisa maravilhosa. Deus tem poder para mandar um anjo para falar para a gente? Deus tem poder para Ele mesmo falar diretamente no nosso ouvido? Claro que tem, mas Ele se faz precisar de nós. E apesar de nós, a fé é pregada, porque nós somos vasos imperfeitos para essa graça. Nós somos canais tão pequenos para caber uma graça tão grande, mas Ele se faz precisar de nós, né? Olha só isso aqui. O chamado é o começo da vida do sacerdote. Vem e segue-me. E existe uma livre resposta. Padre José, quem te obrigou a ser padre? Olha, ele está pensando. Se alguém obrigar, tá estranho.
É uma livre resposta. Da mesma forma que no matrimônio, é uma livre resposta. Só que, por incrível que pareça, o sacerdócio não é um direito. Eu sou um homem solteiro, quero ser padre. A igreja tem que me aceitar. Não, a igreja vai avaliar se aquele candidato realmente cumpre os requisitos. A igreja tem que acolher aquela vocação, certo? Se o André quiser casar com a menina quiser casar com o André, ninguém vai pôr a colher ali, eles vão casar e pronto. Agora, um jovem quer ser padre, está no seminário, a igreja é obrigada a aceitá-lo? Não, a igreja não é obrigada a aceitar, tá bom? Então, é claro que é raro, mas a igreja tem que acolher aquela vocação com todo o discernimento dos bispos. O colégio episcopal e o seu chefe, o Papa, existem desde a época de Jesus. Quem que era o chefe dos 12 apóstolos? Não, estou falando só dos apóstolos. Pedro, certo? Que é quem recebeu a chave. Ele foi o primeiro o quê? Papa. E os 12 apóstolos são os primeiros o quê? Bispos. Ok? E aí eles foram nomeados sacerdotes. Inclusive lá nos Atos dos Apóstolos tem uma passagem em que eles falam o seguinte: estava difícil acolher tanta gente que precisava de visita. As viúvas estavam ficando desamparadas, os órfãos. E aí o que eles tiveram a ideia de fazer? Vamos escolher entre vocês alguns homens justos para que sejam nossos ajudantes. E aí eles criaram a figura do diácono. Exatamente, o diácono. Então são 3 níveis de ordenação, como nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. Os ofícios que o sacramento da ordem traz: o ofício de ensinar, de santificar e de governar. Ensinar o que, gente? O abecedário? A aritmética? O catecismo, o que mais? Os mandamentos, a palavra de Deus, certo? O que o catecismo traz para nós e a boca dos sacerdotes, dos bispos trazem para nós? Trazem o magistério da igreja. Então, a interpretação correta da palavra de Deus, correta da Bíblia. Nós não temos uma igreja em que cada um está livre para abrir a Bíblia e falar assim, que nem horóscopo, né? Entre aspas, essa palavra hoje quer dizer tal coisa, amanhã quer dizer tal coisa. Não, existe uma interpretação, certo? É claro que ela vai te inspirar em momentos diferentes, insights diferentes, ensinamentos diferentes, mas existe uma correta interpretação da palavra, né? Tem tanta gente que pega a palavra e joga ao seu bel prazer e começa a fazer interpretações complicadas e leva você a alguns mandamentos que não existem. Então existe a correta interpretação e por isso é tão importante o ofício de ensinar. O povo se perde por falta de ensino. A gente não pode se perder, então por isso os nossos sacerdotes são os luzeiros, que vão mostrando o caminho. O ofício de santificar. Todos nós somos chamados à santidade. E quem está aqui com o cajado na mão para santificar o seu rebanho é o bispo da diocese e todos os sacerdotes das paróquias. Eles têm a missão de santificar o povo, né? De corrigir, de mostrar o caminho, de pegar aquele que está se desviando. Quem lembra daquela parábola das 99 ovelhas, né? O bom pastor. Uma se perdeu, ele voltou para pegar. O pastor é essa pessoa que se preocupa com aquela que está perdida, que volta lá, que acolhe, que coloca no rebanho de volta. Quantas vezes nós somos essa ovelha perdida e que precisa de alguém que vá lá e lembre da gente? E o ofício de governar, porque na verdade existe também uma questão política, não só nessa terra, mas no mundo espiritual. Então o Papa é o chefe da igreja, ele é um chefe, inclusive no sentido de chefe de Estado mesmo, né? Ele é o bispo de Roma, mas ele é o chefe de Estado do Vaticano. E cada bispo também tem um governo sobre a sua diocese. Não sei se vocês sabem, mas nós aqui estamos na diocese de Santo Amaro, que antigamente Santo Amaro inclusive era uma cidade separada de São Paulo. E a divisão geográfica da igreja nos coloca aqui na diocese de Santo Amaro, que é uma diocese diferente da de São Paulo. E a diocese de São Paulo, por ser uma diocese muito grande, é chamada de quê? A Karina não vale, isso é carta branca. Chamada de quê?
Arquidiocese. No desenho animado não tem o arqui-inimigo? Sim. É grande, poderoso. Então assim, a arquidiocese. Tem a arquidiocese de São Paulo, a arquidiocese de Belo Horizonte, a arquidiocese do Rio de Janeiro, a arquidiocese tem o cardeal, mas aqui nós estamos na diocese de Santo Amaro. A diocese de Santo Amaro é governada por quem? Dom José. Dom Giuseppe, porque na verdade ele nasceu em Milão, mas a gente chama carinhosamente de Dom José, é o seu nome no Brasil. Dom José, né? Que tem o Dom Marcelo também como auxiliar, e tem o Dom Fernando, aquele que sempre acompanhava o Padre Marcelo antigamente na missa na Globo, né? Dom Fernando, pela idade, já não está mais no dia a dia, mas ele continua bispo, claro. Dom Marcelo e Dom José, que governa, que é a diocese de Santo Amaro. Todos os padres da diocese de Santo Amaro se reportam a Dom José. Dom José Neco, que é o pastor dessa diocese. Então existe uma divisão realmente geográfica do mundo inteiro. O mundo inteiro, não só São Paulo, não só o Brasil. O mundo inteiro está dividido em dioceses. Cada diocese tem o seu bispo. E cada diocese está dividida em setores, ok? Tem lugares que se chamam foranias, certo? Forania é um termo antigo para paróquia também. Não, freguesia que é paróquia, desculpa. Forania são várias paróquias. E paróquia é uma freguesia. Antigamente se falava freguesia. Na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, já existia sacerdote. O que é sacerdote, gente? Sacerdote é aquele que faz a oferta, aquele que faz o sacrifício, certo? Inclusive, em muitas religiões, na grande maioria, não existe mais a figura do sacerdote. A Igreja Católica mantém até hoje a figura do sacerdote. Inclusive, nas igrejas evangélicas não existe mais o sacerdote. O cisma, a reforma protestante, no fundo, foi uma grande reforma contra o sacerdócio. Porque agora existem pastores. E o pastor não realiza o santo sacrifício na cruz, não tem de forma vívida novamente o Calvário. Nós, graças a Deus, temos o sacerdote que nos traz o Calvário de novo a cada missa. Mas no Antigo Testamento, o que o sacerdote fazia? Das 12 tribos, existia uma tribo que era a tribo de Levi, que é de onde vinham os sacerdotes. E os sacerdotes, eles faziam o quê? Os sacrifícios. Olha lá ele tirando o sangue do cordeiro, sacrificando, para expiar os pecados do povo. Só que o povo pecava, fazia outro sacrifício, pecava, fazia outro sacrifício, pecava, fazia outro sacrifício. Então fazia sacrifício de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Essa era a vida do sacerdote levita lá no Antigo Testamento, no povo hebreu. Mas isso era um prenúncio do grande, verdadeiro sacrifício que valeria por toda a eternidade, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Depois do sacrifício de Cristo na cruz, que é o cordeiro imolado, que cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, de Isaías e de todos os profetas, não é necessário mais nenhum outro sacrifício. E quando o sacerdote realiza a missa, é o mesmo sacrifício de Cristo na cruz que está sendo revivido. Deu para entender? Por isso o padre está ali em persona Christi. Vamos ler essa passagem aqui juntos. Todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram a sua realização em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, é considerado pela tradição cristã como uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, o único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, santo, inocente, sem mancha, que com uma única oblação tornou perfeitos para sempre os que foram santificados, isto é, pelo único sacrifício da sua cruz. Inclusive, tantas profecias de profetas do Antigo Testamento falam com detalhes o Calvário. Isaías fala que ele é o cordeiro que não abriu a boca, porque Jesus se deixou entregar. Ele não foi tomado à força, porque ele tinha poder para se desvencilhar. Ele se entregou por amor e não abriu a boca, não reclamou. Ele sabia que aquele era o destino, da mesma forma do cordeiro do Antigo Testamento que Isaías falava. Então são muitas e muitas as profecias
E o sacerdócio do Antigo Testamento era a prefiguração de Cristo na cruz. E por isso Jesus é o nosso Agnus Dei. Quem já ouviu falar de Agnus Dei? É o Cordeiro de Deus, certo? Por isso, na hora que vocês virem às vezes um cordeiro desenhado no altar ou no sacrário, lembre que essa é a figura de Jesus, tá bom? O cordeiro representa o próprio Jesus, porque é o cordeiro imolado na cruz que se entregou para abrir o céu para nós, por toda a nossa vida. Olha só isso. Cristo, sumo sacerdote e único mediador, fez da igreja um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. Então todos nós somos sacerdotes, mas alguns têm o sacerdócio batismal e alguns têm também o sacerdócio o quê? Ministerial, que são os padres. Mas todos nós, a Bíblia costuma falar sempre isso, né? Somos chamados a ser sacerdote, profeta e rei. No nosso batismo nós recebemos o sacerdócio batismal e na ordem o sacerdócio ministerial. Quais são os graus de participação na ordem? O grau de participação ministerial do sacerdócio de Cristo, ou seja, para participar junto com Cristo no seu sacerdócio, são 2 graus: o episcopado, que são os bispos, e o presbiterado, que são os padres. E um grau de serviço para ajudar os acima é o diaconado, que são os diáconos. Todos esses 3 graus são conferidos através de um sacramento, que é a ordem, numa cerimônia que se chama ordenação. Ok? Existem 2 tipos de diácono. Existe o diácono permanente e o diácono temporário. O que é o diácono temporário? O diácono temporário é aquele que está estudando para ser padre, está ali no seminário. Um dos graus antes de ser padre é o diácono. O padre José já foi diácono, mas ele estava na caminhada para ser padre. E como eu já falei inúmeras vezes aqui para vocês, o diácono você reconhece porque a história, em vez de passar de um lado e do outro por trás do pescoço, ela passa na diagonal. Então você vê que aquela pessoa é diácono, ok? Tem alguma dúvida nisso que eu estou falando? Oi. Em relação aos cardeais, não é também algum tipo de ordenação? Não. Depois a gente fala sobre o padre, pode explicar melhor. A ordenação são essas 3. É só um grau diferente, mas não é uma nova ordenação. E aí o que acontece? O diácono pode ser também permanente. Um homem casado, tem vários pré-requisitos. Um homem casado com o consentimento da esposa, com filhos já grandes, criados, ele pode se tornar diácono. Mas aí ele não vai ser padre, porque ele é casado. O marido da esposa, o pai dos filhos, então assim, ele vai ser diácono para servir, ajudar o padre. No quê? Na leitura do evangelho, na hora do atendimento às famílias, visitação das casas. Ele às vezes pode fazer uma homilia, ele pode celebrar um batismo, ele pode dar a paz de Cristo, ele faz um monte de coisa durante o rito, mas de forma alguma ele vai, por exemplo, fazer a transubstanciação, vai fazer a consagração da matéria ali do pão e do vinho. Ele pode fazer a missa inteira, só essa parte. Mas aí não é missa. Não, aí não é missa, tá? É a celebração. Se um padre ausentar-se, se não tiver padre, e tiver a hóstia consagrada lá no sacrário, e um diácono, ou até mesmo um ministro da Eucaristia, conduzir uma celebração, isso não é missa, tá? Mas vai ser lida a palavra, pode ser feita a distribuição da hóstia consagrada, vai ter comunhão, mas aquilo não é missa. E não vai ter aquele momento da missa, então, que... Aí não tem consagração. A consagração é a marca da missa. Sem consagração não é missa, tá? Inclusive, na sexta-feira da Paixão, não tem consagração. Por quê? Porque nós temos uma grande missa que dura 3 dias, que é o Tríduo Pascal. Começa na quinta-feira e termina no sábado de Aleluia à noite. Então, na quinta-feira tem uma missa, certo? Tem o lava-pés, é a missa da Santa Ceia, a Santa Ceia tem a transladação do corpo de Cristo. O pessoal vem com as matracas, né? Já para os instrumentos musicais, aí tira do sacrário as hóstias consagradas, aqui na paróquia traz aqui para baixo, aí tem toda uma procissão, né? E aí uma das coisas mais belas da Semana Santa, por incrível que pareça, é você olhar para o sacrário aberto e vazio, né? Que coisa mais impressionante. Na verdade,
Não, isso é de sexta para sábado, né, padre? De sexta para sábado. De sexta para sábado. Então, o sacrário vazio da Semana Santa é uma coisa muito impressionante. Tem a vigília pascal. Então, na sexta-feira mesmo, não tem a consagração. É uma missa que dura 3 dias, quinta, sexta e sábado. Oi, pode falar. Isso que você falou, ele pode celebrar o casamento? Pode. Diácono, né? Isso é já. Diácono pode celebrar casamento. Inclusive, infelizmente tem muito lugar que falta padre. Hã? Não, ele não é igual ao pastor. Porque ele não tem poder de pastoreio sobre o rebanho. Entendeu? Não vamos comparar com o pastor, porque também é complicado, porque é outra religião. Mas enfim, o pastor é o padre. E o pastor da diocese é o bispo. O diácono tem um ofício de serviço para ajudar. Certo? O rito essencial do sacramento da ordem é constituído para os 3 graus pela imposição das mãos por parte do bispo sobre a cabeça do ordinando, bem como pela oração consecratória específica que pede a Deus a efusão do Espírito Santo e dos seus dons apropriados ao ministério para que é ordenado o candidato. Então, aqui ó, imposição das mãos, isso aqui é muito importante, é dessa forma que acontece a ordem, tá? Quando um bispo é ordenado, vários bispos participam dessa cerimônia, um padre se tornando bispo. A ordem tem caráter indelével. O que quer dizer isso? É um selo que não sai mais. Então, padre aqui, padre no céu. Ok? Não deixa de ser padre. Batizado aqui, batizado no céu. Crismado aqui, crismado no céu. Ordenado aqui, ordenado no céu. Casado aqui. Hã? Não. Sinto muito. Até que a morte os separe. Inclusive, viúvo pode casar de novo. Tá bom? Então, caráter indelével, batismo, crisma e ordem. Tá? Então, o padre aqui é padre no céu, sacerdote. Ok? A graça do Espírito Santo própria desse sacramento consiste numa configuração com Cristo, sacerdote, mestre e pastor, de quem o ordenado é constituído ministro. Ok? Então ele se torna parecido com Cristo. Ele é Jesus no meio de nós. E por isso a gente precisa muito rezar pelas vocações. Precisamos de mais santos sacerdotes. O que eu tinha para falar para vocês é pouquinho, porque a gente vai escutar o padre e depois vamos ver se tem tempo ainda para partilha. Então aqui o resumo. Qual que é a matéria da ordem? Olha só. É a imposição das mãos pelo bispo. Ok? Qual que é a forma? É a oração consecratória, ou seja, de consagração na oração sacerdotal. Qual que é o ministro da ordem? Quem que realiza? É o bispo, exatamente. E qual que é a graça? Dá ao padre o poder de celebrar a missa e outros sacramentos. Ok? Karina, você quer dar recado? Chama o padre? Então, por favor, Padre José, uma salva de palmas. Obrigado pela presença. Eram tão chiques assim. Vou pegar, pode segurar que eu já pego. Senão vai dar confusão. Senão eu vou jogar tudo no chão. Muito bem. Como eu sou um padre velhinho, eu não vou dar. Só para vocês vão ver que eu sou meio bagunceiro, né? Vamos rezar um pouquinho? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles
fogo do vosso Espírito, e enviai, Senhor, o vosso Espírito, se criar e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, sempre que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou meio bagunceiro, mas depois fica pior a coisa. Sem fio. Não, pega o sem fio, acho que é melhor. Agora eu posso andar um pouquinho. Boa noite. Bom, como vocês já viram, já me apresentaram por aí, já falaram um pouquinho de mim, né? Meu nome é Padre José Francisco. Eu não sou daqui de São Paulo, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Pelotas, do Rio Grande do Sul. E eu vim para cá em 95, né? Final de 95. E eu vim para a Fraternidade de Javé Salvador, que é uma fraternidade, né, que está aqui na Diocese já há bastante tempo. E saí da fraternidade, saímos do Dom Fernando, nos acolheu, eu e mais alguns, né, que hoje já saíram já da Diocese, já estão em outros lugares, fazendo outras missões. E eu fui um dos que ficou por aqui, né? Então eu já faço 21 anos de sacerdócio esse ano, né? E daqui a uns dias faço 62 anos, né? Embora não aparente, né? Eu mesmo digo isso porque geralmente dizem que eu sou velho, acabado, chato, não sei o quê, então eu mesmo me elogio. Né? Eu tenho um problema sério, eu sou extremamente tímido. Então vocês imaginam a dificuldade que é para mim falar, né? Mas geralmente eu consigo falar, consigo falar as coisas que eu programei, né? Ele estava falando, ele deu uma introdução para vocês, né, sobre o sacramento da ordem, né? E eu vou aprofundar um pouquinho mais, porque eu trouxe duas coisas comigo, né? O nosso amigo, o catecismo, está cheio de papel. Provavelmente vai cair tudo aqui de dentro. Catecismo, que é onde eu tirei grande parte da palestra, né? E um amiguinho nosso que nós mais ou menos não conhecemos, a maioria de nós não conhece, né? Que é o Código de Direito Canônico. As duas bases, né? Fora outros documentos da igreja que nós temos, né? Tem o Deiser aqui também, que é um livro parecido com esse, né? grossinho assim, como esses assim, um pouquinho mais grosso, até mais fofinho, assim, mais cheinho, né? Tem todos os documentos da igreja. Então, mas aí a gente não vai falar sobre ele, né? Porque não é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Então, quais são os batismos? Quais são os sacramentos? São 7. Batismo, confirmação, crisma, a Eucaristia, o matrimônio, a unção dos enfermos, a penitência, a confissão e a ordem. A ordem é o último sacramento. Por que a ordem é o último sacramento? Porque
porque ela envolve todos os outros. Mas, padre, não seria, as coisas mais importantes não vêm em primeiro lugar? As coisas importantes não vêm em primeiro lugar? Nem sempre. Às vezes elas vêm em último lugar. Ah, mas a ordem é mais importante que os outros sacramentos? Não. Mas ela faz acontecer todos os outros sacramentos. Sem a ordem, como é que nós vamos celebrar o batismo? Mesmo o diácono ele tem que ser ordenado. Né? O rito da ordenação, que ele explicava para nós há pouco, né? Há várias coisas dentro do rito da ordenação. A matéria da ordenação do sacerdote são duas coisas. Na verdade, podem ser até três. A imposição das mãos do bispo, e depois de todos os sacerdotes que estão celebrando com ele, porque todos nós vamos colocar a mão sobre a cabeça do neo-ordenando, né? Em sinal de quê? De comunhão. Né? Nós estamos acolhendo aquele nosso irmão, o sacerdócio, né? Então nós estamos acolhendo ele, nós vamos colocar a mão sobre a cabeça dele. Sobre o diácono, nós não colocamos a mão sobre a cabeça, os padres. Por quê? Porque o diácono é um auxiliar do bispo, diretamente do bispo diocesano. Então, quando o diácono vai ser ordenado, um diácono permanente ou um diácono transitório, né? No caso da ordenação, eu fui ordenado diácono, né? Mas a minha ordenação diaconal foi transitória, porque 6 meses depois eu estava ordenado sacerdote. Né? Então, hoje a gente leva mais tempo, hoje leva 1 ano mais ou menos, né? O diaconato. Né? Então, o que acontece? Aí só o bispo impõe a mão. Por quê? Porque ele é um auxiliar direto do bispo diocesano. Então, se estiver o bispo celebrando a Santa Missa, e estiver o diácono presente, quem é que proclama o Evangelho? O diácono. Quem é que salva o povo? O diácono. Né? Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe, despede o povo, é o diácono. Quem é que manda a paz de Cristo, né? Quando ainda tinha o rito da paz, né? Hoje a gente nem usa mais, né? Quando tinha o rito da paz, a paz de Cristo, né? Então era o diácono. Quem proclama o Evangelho é o diácono. Ele pode fazer a homilia? Pode. Né? Mas aí na ausência do padre ou do bispo diocesano. Né? Se tiver um padre ou um bispo, ele não faz a homilia, a menos que eles peçam para ele fazer. Né? A menos que ele seja mandado pelo bispo para fazer. Aí ele pode fazer. Mas geralmente não. Né? Geralmente quando o bispo está presente, é o bispo que faz a homilia. Né? Então nós vamos começar a trabalhar, né, com o Código de Direito Canônico, que é esse livrinho marrom aí, né, que eu mostrei para vocês. O cano 1008 diz assim: mediante o sacramento da ordem, por divina instituição, alguns de entre os fiéis, pelo caráter indelével com que são assinalados, são constituídos ministros sagrados, e assim são consagrados e delegados a servir, segundo o grau de cada um, com título novo, peculiar, né, ao povo de Deus. Então, quem é que tem a primazia do sacramento? O bispo. Né? Ele tem todo o sacramento da ordem. Né? O sacramento está todo nele. Por que está todo nele? Porque ele vai ordenar aqueles que são os seus auxiliares, os auxiliares do bispo. Quem são os auxiliares do bispo? Os presbíteros, os padres, que somos nós. Tá? E os diáconos que servem para ajudar tanto aos padres como ao bispo diocesano, mais ao bispo diocesano. Né? Então, qual é o sacramento? O que eu falei para vocês no início, depois não expliquei, né? Qual é a matéria do sacramento da ordem? A imposição das mãos. No caso do padre, a unção,
nas mãos, as nossas mãos são ungidas com o óleo do crisma. No bispo, né? Que tem a plenitude dos sacramentos, ele que é a cabeça da igreja, né? A cabeça dele é ungida com o óleo do crisma, e sobre a cabeça dele é colocado os evangelhos, né? O livro dos evangelhos aberto, e é colocado sobre a cabeça do bispo. É belíssima a celebração, né? Por que é feito isso? Porque a partir dos evangelhos ele vai dirigir a igreja, ele vai comandar a igreja, a sua diocese, né? Então, o sacramento da ordem para os padres, primeiro ele recebe a imposição das mãos, depois ele é ungido as mãos, depois ele é atado às mãos dele, né? Atado com uma fita, e nós vamos entregar as nossas mãos, né? Para serem desatadas a pessoas, né? aos pais ou alguém, né? Muito próximo de nós, para que desatem as mãos, e nós vamos então fazer esse gesto. Vamos levantar as duas mãos. Levantando as mãos para quê? Porque não nos pertencem mais. São as mãos de Cristo, são as mãos de Jesus. Então não nos pertencem mais. E estão a serviço do povo de Deus. Então, quando uma pessoa chega perto de nós e diz: Padre, abençoa isso para mim. Ele vira para a pessoa, tá? E vai dar a bênção. Porque a bênção é dele? Não, a bênção é da igreja. A bênção é de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Esse é o gesto da bênção. Claro, tem as orações específicas de cada bênção. Tem um livro de bênçãos lá que a gente usa. Tem um pequenininho que o irmão trouxe aqui hoje. Né? É um livrinho pequenininho assim. Né? Que é o ritual de bênção. Né? Simplificado, para a gente, às vezes, carrega até no bolso. Dá para botar até no bolso. Né? Por quê? Porque se alguém pedir uma bênção, por exemplo, hoje de manhã apareceu um casal. Celebrei a missa, depois da missa apareceu um casal. Aí ele disse assim: meu filho, é a primeira vez que vem à missa, padre, o senhor pode dar uma bênção nele? O que eu perguntei para a mãe? Se ele era batizado. Por quê? Porque para a criança batizada eu tenho uma bênção. Para quem não é batizado eu tenho uma outra bênção, uma outra forma de oração. Então eu tenho que saber o que eu vou fazer, né? Como eu não tinha o livro na mão na hora, eu dei uma bênção de uma maneira geral, né? Mas tem duas bênçãos, tem duas formas de oração para a mesma coisa. Isso é a riqueza da igreja, né? Por quê? Porque nós sabemos o quanto as pessoas precisam disso, né? O Cânon 109, 1009 vai dizer assim: as ordens são o episcopado, o presbiterato, que são os padres, e o diaconato, né? Nós já estávamos falando. Conferem-se pela imposição das mãos e pela oração consacratória, prescrita para cada grau pelo livro litúrgico. Então nós temos um livro, né? Aquilo que é da ordem para os padres, sacramento da ordem para os padres, que é um rito especial. Tem o sacramento da ordem para os bispos, né? Então é um outro livro, né? Que é gordinho também, e que vai falar do sacramento da ordem para os bispos. Bom? Então tudo na igreja são coisas que não dá. Mas é a mesma oração consacratória? Não é, são orações diferentes, porque o ministério é diferente, tá? As coisas da igreja nunca são iguais. Nunca são iguais. Mas como que não são iguais? Não é o mesmo sacramento, não é a mesma missa? Sim, a mesma missa, o mesmo sacramento. Mas para cada coisa há algo diferente. Para cada situação há algo diferente.
Se você vai perguntar para mim assim, padre, mas eu posso, por exemplo, só para a gente pegar um exemplo bem, uma pessoa que não está casada, ela pode comungar? Não. Por que ela não pode comungar? Porque ela vive num... Isso é difícil de falar, né? A gente não gosta de falar disso, né? Não é só viver amasiado. Ela vive num pecado permanente. Então, como é que ela vai comungar? Difícil, né? Complicado. Então, geralmente a gente não fala sobre isso. Por que a gente não fala sobre isso? Porque as pessoas se magoam, se ferem com a igreja. Né? Hoje, então, nós temos uma geração, né, que é chamada geração mimimi. Né? Qualquer coisa dá mimimi, qualquer coisa dá confusão. Então, se o cara escreve um negócio na internet, então aí acabou, né? Aí vira um mimizão, né? Vira um mimi do tamanho um gato imenso, né? Mas a gente sempre tem que ter isso no coração. A gente tem que saber a verdade. A verdade muda? Não, a verdade não muda. Por que a verdade não muda? Porque a verdade é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Deus há mudança? Não. Então a verdade não muda. A verdade não é relativa. A verdade é absoluta. A verdade não muda. O Evangelho pode mudar? Não. O que já foi revelado, toda a revelação já foi feita? Já. Então pode mudar? Não. Como é que eu vou interpretar? Eu faço uma interpretação, ele faz uma interpretação, qualquer um de vocês faz uma outra interpretação e tudo é verdade. Peraí. Quem é que disse para você que pode fazer isso? Há uma só interpretação verdadeira, que é a interpretação que é dada pela Igreja Católica, né? Vamos deixar bem claro isso, né? Então, aqueles que são constituídos na ordem do episcopado ou do presbiterato recebem a missão e a faculdade de agir na pessoa de Cristo cabeça, né? In persona Christi capitis. Os diáconos, porém, são habilitados para servir o povo de Deus na diaconia, na liturgia da palavra e na caridade. No catecismo da Igreja Católica, no serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente à sua igreja enquanto cabeça de seu corpo. Existe um corpo sem cabeça? Corpo sem cabeça é um corpo morto, né? Então você quer matar alguém, você vai lá e tira a cabeça do cara fora e morreu, né? Tem alguns animaizinhos que são algumas serpentes, né? Cobras, que elas, mesmo cortando a cabeça delas, elas ficam vivas por algum tempo. E elas podem te morder e podem te matar. Tá? Então é um esquema lá que elas têm lá, que elas ficam vivas por a cabeça ainda fica viva por algum tempo. Tá? Mas isso é coisa dos animaizinhos, né? Um dia a gente pergunta lá para o Senhor por que ele fez as cobras desse jeito, né? Tem algumas que são assim. Então, tá? Mas a gente sempre tem que ter isso. Nunca o sacramento da ordem é algo estanque, parado. Quer ver? Só para vocês terem uma ideia.
Só para vocês terem uma ideia de como é, o que a gente já fez hoje, só hoje. 7h30, eu se levantei às 5 horas da manhã. Né? Toma banho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Toma os remédios, tem um monte de remédio para tomar. Né? O padre tem um monte de problema de saúde, né? Como todo mundo. Não é diferente de ninguém, graças a Deus. Né? Como já é velhinho também, né? Então tem que tomar um monte de remédio. Aí vai, celebra a missa às 7h30, fica atendendo confissão até às 10, né? Aí vai para o escritório de advocacia, fica até às 4 horas da tarde. Né? Aí volta, celebra a missa numa outra paróquia, às 6 horas. Vem para casa, fica 30 minutinhos em casa e vem para cá. Só isso. Nisso tudo, né? haja disposição, né? Mas isso não nos cansa, isso não me cansa. Ah, pode só estar cansado? Não. Eu vou estar cansado depois, a hora que eu parar. A hora que eu chegar em casa, terminei. Aí eu vou cansar. Mas enquanto eu estou em atividade, eu não canso. Eu não vou ficar, né? Por quê? Porque a graça de Deus sempre vem em nosso auxílio. Né? Então vamos em frente. Pode fazer pergunta. Se vocês quiserem interromper para perguntar alguma coisa. Por exemplo, o senhor falou que escutou a confissão, né? Quando a gente conversa com uma psicóloga, quando você conversa com ela conversa com uma outra psicóloga para se abrir, para descarregar, para aliviar e tudo. O padre também se confessa com outro padre para dividir, para absolver, para... Não, a confissão, o rito da confissão, o sacramento da confissão, ele é individual e auricular, o ouvido, né? Individual, cada um com o padre, né? E nós temos que guardar segredo. Nós não podemos revelar a confissão de ninguém. Por exemplo, ela vem e confessa comigo, né? Aí eu acho interessante que ela me falou na confissão. Aí eu vou lá na missa e falo, olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que quem conhece ela sabe, pode conhecer ela, conhecê-la de uma forma mais íntima, sabe que eu estou falando dela. Aí o que acontece? Eu acabo a missa, eu posso tirar a estola, botar no guarda-roupa e ir embora para casa, porque eu acabei de deixar de ser padre. O padre, mas eu acho Assim, a gente diz assim, isso aí é uma pena canônica, né? Sim. A gente chama de lato sentença. Fez, está fora da comunhão da igreja. Aí eu teria que procurar o bispo diocesano lá e dizer a ele, olha, revelei um segredo de confissão. Aí o que ele vai fazer? Ele vai me mandar para a penitenciaria apostólica, que fica em Roma, e a penitenciaria apostólica vai me dar uma pena, vai me punir. Ela pode me suspender de ordem, se for uma coisa muito grave, ou ela pode me punir e dizer, você vai para um mosteiro e ficar lá 1 ano, e você não vai poder fazer nada, você vai ficar só no mosteiro 1 ano. Você não vai poder celebrar, você não vai poder fazer nada, você vai ficar preso lá 1 ano. Aí vai. Claro que isso é uma coisa, né? Eu estou falando de coisas que são raras, mas que são apenas muito brutais, né? Então eles vão dizer assim, você vai se recolher no mosteiro durante 6 meses e vai ficar só rezando lá, não vai poder sair, não vai poder. Você só sai do mosteiro por causa de quê? De doença, né? Quando não é possível atender lá dentro, né? Então você sai. Aí você vai para o médico, né? Mas caso contrário você fica preso. O padre também se confessa com outro padre? Sim.
A confissão, sim, a confissão sacramental, por exemplo, se moram 2, 3 padres numa mesma casa, eu posso confessar com algum deles? Posso. Eu só não posso confessar com o meu superior. Eu não posso confessar com Dom José e nem com o Padre Anderson. Por quê? Porque se eles tiverem que tomar alguma decisão em relação a mim, eles não podem, porque eu confessei com eles. Porque eles podem saber, o meu pecado pode ser a causa, né? Eu confesso alguma coisa, por exemplo, confesso que tem um caso A, B, C, D, né? Uma mulher, né? Aí eu confesso isso para o bispo. O que o bispo não pode fazer nada? Por quê? Porque ele está sabendo, eu confessei, então ele não pode fazer. Ele fica impedido de fazer alguma coisa comigo. Então o que os bispos fazem? Eles não atendem padre nenhum, em condição nenhuma, só em caso de morte. Se o padre estiver morrendo, quase morrendo, aí o bispo vai e pode atendê-lo. Se ele vai morrer daqui 2, 3 dias, ou coisa assim, aí o bispo vai e atende. Mas em casos só de morte, porque senão ele não vai atender nunca um sacerdote da própria diocese dele. Se for de outra diocese, ele pode atender? Pode. Os bispos confessam entre si? Confessam entre si. Eles confessam entre eles. Os bispos com os bispos. Um bispo, dificilmente, ou um bispo pode confessar como padre? Pode. Mas ele não vai confessar como padre da sua diocese. Ele vai confessar como padre de uma outra diocese. E que ele tenha confiança, que ele saiba. Né? Que ele confie. Duas coisas. Primeiro, obrigado pela sua aula, está sendo muito interessante até agora. E duas perguntas. A primeira, digamos que o padre tenha cometido algum crime civil, de qualquer ordem, Tá. e daí ele confessa com um colega dele, assim. Sim. O colega dele poderia, assim, Denunciá-lo? não denunciá-lo, mas soltar alguma pista, assim, ajudar de alguma forma, não diretamente? Não pode. Não pode. Por exemplo, eu atendi uma vez um rapaz, eu vou contar para vocês não vão conseguir identificar ele no canto, né? Então não tem problema. Né? Aí ele disse assim para mim, ele tinha saído da prisão, né? E tinha matado uma pessoa, não sei o quê, e já estava com prisão condicional, né? Tinha sido promovido para o semiaberto. Aí ele saiu e não voltou mais para a cadeia. Aí o que eu disse para ele? Olha, vou lá. Aí ele estava sendo dado pela justiça como fugitivo, né? Porque ele saiu, ele foi promovido, mas ele saiu e não voltou, né? Aquelas saidinhas que eles dão, né? Ele saiu e não voltou. Ele estava sendo procurado pela polícia. Aí ele disse: Padre, o que eu faço? Eu digo: vai à delegacia e te entrega. Esse é o desespero. Mas se a polícia vier procurar e vier me falar comigo a respeito dele, eu disse: eu não sei de nada. Eu não posso falar. Nem de um outro padre. O padre comete um crime civil, como você falou. Roubou uma camisa numa loja. Ficou tentado lá e roubou a camisa na loja. Aí pegaram o cidadão, não sei o que. Aí ele vem e se arrepende e fala comigo: fiz isso. Se a polícia chegar a mim, eu vou dizer ao policial o quê? Eu estou sob o sigilo da confissão. Eu não posso falar nada. O padre não pode nem ser intimado para depor. Não posso receber intimação para depor sobre um paroquiano que tenha confessado comigo. Mas se não for em confissão, o senhor pode falar. Hein? Se não for em confissão, o senhor pode falar. Se não for em confissão, mesmo que não seja em confissão, por exemplo, você está fazendo uma direção espiritual,
Não é uma confissão, é uma direção espiritual. Mesmo assim, eu tenho que guardar essa lei. Tudo que você fala para mim, fica comigo. Eu não posso comentar. Ô padre, mas o Mas direito... deixa ele. Só uma, na minha pergunta, tem uma coisa mais rápida. Se eu puder falar com o microfone um pouquinho longe, porque às vezes quando o senhor estendeu fica um pouco alto. Desculpa. Não. É que o microfone que eu geralmente uso, eles são mais. Esse aqui é mais simplesinho, né? Desculpa se eu tivesse sido indelicado, desculpa mesmo. Então, A minha pergunta é o seguinte, o direito civil, ele acata essa decisão, por exemplo? sim, porque tem algumas na lei civil e na lei penal também. Tem algumas profissões que são isentas de serem chamadas a juízo. Eu posso ser chamado a juízo para depor, mas eu posso usar um argumento do direito, né? Uma disposição do direito que faz o seguinte. Eu disse isso esses dias para o médico, né? Disse para o médico: eu não vou levantar provas contra mim mesmo, então eu vou ficar calado. Eu entro dentro, ou então diz aquela frasezinha: só falo na presença do meu advogado. Eu posso ser advogado de mim mesmo, né? Mas eu só falo na presença do meu advogado, então o cara não respondo nada. Mesmo com o advogado presente, eu não vou responder nada. Eu me dou o direito de ficar calado, de não levantar provas contra mim mesmo. Isso é um direito do direito penal, né? Então eu posso não falar nada. Se vai me perguntar sobre uma pessoa que confessou comigo, aí piorou mais ainda, porque eu não vou morrer sob tortura até que eu não vou falar. O ele perguntou: o sacerdote se confessa que ele fez um delito civil e tal, o senhor não pode dar certo e a penitência, o senhor dá a absolvição, ele dá uma penitência, você vai e se entrega o bispo, vai se entregar para as autoridades civis. Se ele não cumprir a penitência, ele não foi absolvido, então. Não é que ele está absolvido, ele vai cair no pecado de novo. Ele está absolvido, né? Porque a absolvição vem antes da penitência, né? Quando você confessa, o padre vai levantar a mão e vai dizer, né? Eu te absolvo de todos os teus, resumidamente, não é só isso a oração, né? Mas resumidamente é isso: eu te absolvo de todos os teus pecados. A penitência que tu vais fazer é esta, tá? Então a penitência vem depois da absolvição. Ele está absolvido, mas ele vai cair no pecado. Vai cair num outro pecado de não ter cumprido a penitência. Vai aumentar, aí na próxima confissão ele vai ter que cumprir. Se ele confessar com o mesmo padre e ele disser para o padre não cumprir a penitência da outra confissão, aí o padre vai dizer: então tu vai cumprir a da outra e mais a dessa, mais a de hoje. E aí aumenta a penitência da criatura. Não, é uma forma de dizer, mas ele sempre vai buscar a penitência, buscar o... Vamos lá, vamos seguir aqui, porque esse negócio está demorando muito. Não obstante, ensina a doutrina católica que os graus de participação sacerdotal, o episcopado e o presbiterato, que são os padres, né? E o serviço de diaconado, são conferidos por um ato sacramental, chamado ordenação, e é pelo sacramento da ordem. Uma coisa que eu gostaria de frisar com vocês é isso aqui: sem os bispos, os presbíteros e os diáconos, a Assembleia dos Apóstolos, né? Sem eles não se pode falar de igreja. Então às vezes a gente ouve as pessoas dizer assim: mas a igreja tal
porque o pastor tal, porque não sei. Calma, não é igreja. São templos. Ah, mas a igreja evangélica não é igreja. A igreja, a palavra igreja só se refere à igreja católica apostólica romana. É a única igreja. Os outros são todos templos. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo: ah, mas o não sei o que, não sei. Não, são templos. Não são, mas são homens bons, são homens retos, são homens dignos. Tudo bem, não tem nada contra ninguém. Mas a única que pode e que tem o direito de usar o nome de igreja é a Igreja Católica, porque foi criada por Deus. A igreja foi criada por Deus. Existia no coração de Deus desde toda a eternidade e vai existir até o final dos tempos, até o final do mundo. Aí quando ela deixar de existir, Deus será tudo em todos. Então nós não precisamos mais, o trabalho da igreja já se completou, porque não vai precisar mais ser anunciado a Deus, porque Ele será tudo em todos. Então, desde o pequeno até o mais velho, todos nós conheceremos a Deus. Então nós não precisamos, a igreja não tem mais função, mas só no final dos tempos, e quando Jesus vier em poder e glória, quando vier para o julgamento. A sagração episcopal, juntamente com o bônus de santificar, confere também os de ensinar e o de reger. Então aqui são três coisas: sacerdote, profeta e rei. Nós vimos o nosso amigo falar. Sacerdote por quê? Porque ele santifica as oferendas e oferece a Deus. Então nós trazemos para o altar o sacrifício de Jesus na cruz. Só que é um sacrifício que nós realizamos incruento. O que é um sacrifício incruento? Sem derramamento de sangue. Nós fazemos o sacrifício, nós atualizamos o sacrifício de Jesus na cruz e apresentamos Jesus ressuscitado. Quando nós elevamos a hóstia consagrada, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós estamos apresentando Jesus ressuscitado. Não Jesus morto na cruz, mas Jesus que está ressuscitado, está vivo, pelo poder e a ação do Espírito Santo de Deus. Bom, então, o mundo de reger, de ensinar, Então a igreja é quem ensina, ensina tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Deus. Mas a revelação dada, as revelações particulares, como Santa Faustina, Santa Maria Goretti, Santa Teresinha, São João da Cruz, vai uma rinca de gente. As revelações particulares dadas a cada santo, faz parte da revelação da igreja? Vou perguntar de novo, vocês estão entendendo? A revelação particular para cada santo, faz parte da revelação da igreja? Não. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós podemos ler a vida dos santos, devemos ler a vida dos santos, porque aprendemos com eles profundamente. Mas as revelações particulares são revelações particulares. É para cada pessoa, para cada época, para cada situação. Não fazem parte da revelação total da igreja. Padre, mas como? Não fazem.
São revelações particulares. Por isso tem o nome de particular. Se é particular é para mim, para você, né? Mas não é uma revelação geral. A revelação dada por Jesus, né, foi uma revelação geral e total. Por quê? Porque a salvação é para toda a humanidade. Para aqueles que vieram antes de Jesus, para aqueles que estavam no tempo com Jesus e para nós que estamos depois de Jesus, tá? Depois da primeira vinda, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui, senão... E o reger, né, que é o reger, né, o administrar as coisas, tá? O reger as coisas de Deus, né? Mediante a imposição das mãos e as palavras da sagração, é concedido a graça do Espírito Santo e impresso um caráter sagrado, que os bispos, de maneira eminente e visível, fazem às vezes do próprio Cristo Mestre, pastor e pontífice. Agem em seu nome. Os bispos, pelo Espírito Santo que lhes foi dado, foram constituídos como verdadeiros e autênticos mestres da fé, pontífices e pastores. Então, por que eles são chamados mestres da fé? Porque a eles foi dado o conhecimento da palavra de Deus, tá? Jesus vai dizer aos apóstolos, tem uma passagem de Jesus que ele vai falar isso, né? Várias vezes ele vai falar isso, mas um em especial ele vai dizer assim: os apóstolos perguntam a ele, por que você só fala ao povo em parábolas? Aí ele vai dizer, porque ouvindo eles não ouvem, e não enxergam, e não veem. A vós, porém, foi dado todo o conhecimento de Deus. A vós, porém, quer dizer, a eles, aos apóstolos, eram dadas as explicações daquilo que acontecia com o povo, sem que o povo, enxergando, eles não veem, e escutando, eles não ouvem. Por quê? Porque não é dada a explicação para eles, é dado só aos apóstolos, é só aos discípulos. Então, por isso os bispos são os mestres da fé, porque eles têm a plenitude do sacramento da ordem. Então, quando você tiver uma dúvida, né, você tem que procurar quem? O padre da tua paróquia. Padre, senta aqui e me explica isso aqui. Se ele não puder explicar na hora, né, às vezes acontece na correria do dia, né, ele vai marcar um dia contigo, não, peraí, eu falo contigo amanhã, tal hora, né, e vai te explicar. Aí ele vai dizer, peraí, dá a pergunta aqui, vamos ver. Aí ele vai pesquisar, assim, vai explicar. Entendeu? E o bispo também. O bispo, as dúvidas de fé, ele está aí, ele é o mestre da fé. Então ele sabe explicar melhor do que ninguém para nós, tá? Muitas vezes, às vezes a gente vai ao bispo jesuíno para perguntar alguma coisa. Dom José, isso? A diocese, como está nisso? O que o senhor acha disso? E aí ele conversa conosco, tá? Bom? Mais adiante um pouquinho. A ordenação dos presbíteros. Como Cristo, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, fez os bispos participantes da sua consagração e missão, por meio dos apóstolos, de quem são sucessores, os bispos, né? Os bispos transmitiram legitimamente o munus de seu ministério em grau diversos, a pessoas diversas na igreja. O munus, seu ministério foi confiado em grau subordinado aos presbíteros, para que, constituídos na ordem de presbítero, com o fito de cumprir a missão apostólica transmitida por Cristo, fossem colaboradores da ordem episcopal.
episcopal. Então, nós devemos obediência aos nossos bispos, né? Nós teremos 3 bispos na diocese, né? Dom Fernando, que está designado, né? Que a gente chama que está aposentado, né? Já tem mais de 80 anos, né? Então está designado, mas está celebrando, está, né? Fazendo as coisas por ele, ajudando Dom José em algumas coisas, né? Que ele precisa. O próprio Dom José, que é o nosso bispo, e Dom Marcelo, que foi sagrado, né? Esse ano, né? Que é o nosso bispo auxiliar. Então, mas o que acontece com o Dom Fernando? Né? Ele pode fazer tudo que o bispo faz? Pode, porque ele é bispo. Ele só está aposentado, só está não mais à frente da diocese, né? Ele não é mais o bispo titular da diocese, mas ele está na diocese. Ele pode fazer crisma, ele pode celebrar a missa, pode fazer o crisma, pode atender as pessoas, né? Só que se ele tiver que tomar alguma decisão em relação à diocese, ele vai falar com quem? Com o Dom José. Se eles, por exemplo, se denunciam para ele alguma coisa, né? Ele vai levar a quem? A Dom José. E aí Dom José vai conversando com ele, que são 2 bispos, né? Vai ver a decisão que vai tomar em relação ao que ele está apresentando. Bom? Então, só para nós. A ordenação dos diáconos, para nós terminarmos, então, falta bem pouquinho. O grau inferior da hierarquia encontra-se o diaconato. São-lhes impostas as mãos, né? Não para o sacerdócio, mas para o serviço. Para a ordenação dos diáconos ao diaconato, só o bispo impõe as mãos, significando assim que o diácono está especialmente ligado ao bispo nas tarefas de sua diaconia. Então, o que nós estávamos falando no início, né? O diácono é aquele que presta serviço ao bispo diocesano. Então, quando tem um diácono permanente, ou um diácono, aqui na diocese nós não temos ainda, né? Não temos diáconos permanentes, nós temos diáconos transitórios, né? Que são aqueles que estão se preparando para o sacerdócio ministerial, né? Mas Dom José parece que vai mexer com isso, vai criar os diáconos permanentes, né? Estão vendo isso, né? Então, nós vamos ter diáconos permanentes, graças a Deus, né? Porque é sempre uma ajuda a mais, né? Para nós, né? Então aí eles vão poder administrar o matrimônio, né? Assistir os matrimônios, fazer os batizados, pregar a palavra, visitar os doentes, né? Uma série de coisas aí. Da bênção em casas, né? Então, vai agilizar bem mais a vida da diocese, né? E a nossa vida também, porque às vezes a gente não consegue fazer tudo isso, né? A gente gostaria de fazer, mas a gente não consegue, né? Então aí eles conseguem fazer isso para nós, né? Administrar essas coisas todas para a igreja, né? Então, o diácono é aquele que está a serviço. Então, uma procissão de entrada, quando tem um diácono, o que ele carrega na mão? Quando ele entra com o bispo diocesano, o que vem na mão dele? O licionário, né? O missal, não o missal, mas vem o evangeliário, né? Que é aquele livrão capa dura, né? O nosso aqui é um peso do caramba, né? Ele pesa quase uns 10 quilos aquele negócio lá. Então, quando tem que levantar aquilo, tem que fazer força, né? O evangeliário. Tem uns mais leves, tem um material mais levinho, né? São grossas as capas, porque a capa é dura, a capa fica para as folhas não estragarem, né? Então está todo o evangelho que vai ser lido na missa dele, né? Bom? Então ele vem com o evangeliário.
Quando vem o diabo, vem o evangeliário, quando tem mais de um diabo, ele vem ao lado do outro. Né? Eles estão a serviço do bispo diocesano. Quando não está o bispo, está um padre, né? E tem os diáconos, eles estão a serviço de quem? Do sacerdote. Da igreja do sacerdote. Então, eles estão sempre no sentido de servir, né? De auxiliar em alguma coisa, qualquer coisa, né? dentro da liturgia eles podem fazer. Né? Eles só não podem, né? Eles não podem dar unção dos enfermos. O diácono não pode dar unção dos enfermos, isso só o sacerdote que pode dar. Eles podem visitar as pessoas doentes e podem rezar com as pessoas, né? Seu Pai Nosso, Pai Maria. Ezequiel pode, mas a unção dos enfermos não. A Ezequiel, o que é? A recomendação de um corpo. Eles são, né? Eles podem fazer isso. Recomendação de um corpo, né? Rezar para as pessoas, né? Atender a caridade, então vai distribuir cesta básica, vai, né? vai lidar com as pessoas mais pobres, né? mais necessitadas, né? Então tudo isso. Mas eles não podem dar unção dos enfermos. Então não adianta você ter um diácono lá na paróquia. Diácono, vem cá, pô, o senhor pode dar unção dos enfermos? Ele vai dizer para você: não posso. Porque a unção dos enfermos é um sacramento. E só o padre pode administrar o sacramento. Ou o padre ou o bispo. Né? O bispo tem toda a plenitude do sacramento. Então ele pode administrar quando ele quiser. Né? Então nós temos que ter isso no coração. Né? Sabemos que cada grau de ordenação tem as suas funções. Né? Tem as suas. Então agora a gente vai, se vocês querem fazer uma pergunta, alguma coisa, tá? E a gente vai responder um pouquinho para vocês. Como é que um sacerdote é feito? Um sacerdote não, desculpa. Como é que um bispo é feito cardeal? O cardinalato é uma escolha pessoal do Santo Padre. Ele, por exemplo, eu chego em Roma, por exemplo, e ele olha para a minha cara e gosta da minha cara, e ele pega aquele solidel vermelhinho, taca na minha cabeça e acabou. Eu vi o cardeal. Tá? Por quê? Mas o senhor não é bispo. Os cardeais são bispos, né? O senhor não é bispo. Pois é, aí o que acontece? A história da igreja é muito legal a gente falar sobre disso, porque a história da igreja é muito legal. Tá? O que a história da igreja vai dizer? Antigamente davam o cardinalato para qualquer um, até para criança. Né? Então o que acontecia? Enfiava o solidel vermelho na cabeça de alguém. Mas ele não é padre nem bispo, ele era um leigo. Aí o que fazia? Ordenava ele padre, dali poucos meses ordenava ele bispo, e ele se tornava então o cardeal da igreja. Então, as coisas hoje em dia não acontece muito isso, né? Os cardeais geralmente são homens já de uma certa idade, né? São homens experientes, né? São doutores, são homens bem preparados. O cardinalato não é dado assim a esmo para qualquer um, né? O Santo Padre escolhe pessoas, né? Muito que estão próximos, né? E que são homens de fé, de grande conhecimento, né? Mas não, a gente não sabe, né? A gente só tem que rezar, né? Nossa função é rezar. Vamos rezar. Né? Então, o cardeal não sei o quê. Né? Crítica na internet tem de um monte. E às vezes estão criticando, às vezes não sabem nem por quê. Nem conhecem a criatura, estão descendo a linha do coitado porque é da igreja. Né? É cardeal da igreja. Deixa os caras. Se o Santo Padre escolheu, ele deve ter algum motivo. Né? E a infalibilidade papal é um dogma, se vocês não sabem. Né? O que é infalibilidade papal? O Papa não erra em questão doutrinária, questão da moral e dos costumes. Ele não erra.
Então, quando nós achamos que nós temos o direito de criticar o Santo Padre porque ele está fazendo alguma coisa, vamos ver, peraí, ele não erra nesses 3 pontos. Então, se ele errar, aí ele vai acertar com quem? Com Deus, com o Papai do Céu. Aí o problema é dele e de Jesus, né? Ele é vigário de Jesus da terra. Então, se ele é o vigário, ele vai ter que acertar com o padre, que é Jesus, né? Então, aí o nível de conversa é mais em cima, né? Não é conosco. Então, a gente não deve criticar as coisas que a gente não conhece, as pessoas que a gente não conhece, as coisas que a gente não vê. Então, é isso. Por que não se dá a administração do sacramento para o diabo? Porque ele pode ser transitório, ele está à vista do sacerdote, você sabia que o diácono permanente não pode casar? Mas como ele não é casado antes de assumir o diaconato? Quando ele assume o diaconato, sim, ele pode ser casado. Mas se ele ficar viúvo, acabou para ele, não vai poder arrumar outra mulher, nem que ele queira. Ele vai ter que ficar solteiro e vivendo o celibato. Vai ter que virar celibatário. Então, antes de assumir o diaconato, os homens casados, pensem nisso. Porque é uma responsabilidade tremenda. Né? Porque a partir de então, se ele fica viúvo, ele não pode casar e não pode ter contato sexual nenhum com ninguém. Acabou a vida sexual dele. Ele tinha vida sexual quando era casado? Tinha a esposa, não? A esposa morreu? Acabou. Ele vai virar celibatário como qualquer sacerdote. Como qualquer bispo. Vai ter que viver dali para frente o celibato pelo reino de Deus. Então, né? A gente, para chegar ao diaconato permanente, tem todas essas coisas, tem todas essas exigências. E muito mais, né? Muito mais. Pode se tornar padre? Pode. O diácono permanente pode chegar ao sacerdócio? Pode. Mas aí o que acontece? Primeiro, os filhos têm que estar independentes dele. Não podem mais depender dele. Então, estão todos casados, estão todos, ou não estão casados, mas já tem casa, já tem a vida própria, já tem. Ele pode chegar ao bispo diocesano e dizer ao bispo: quero me tornar sacerdote. Aí o bispo vai conversar com ele, vai prepará-lo um pouco mais, né? E vai ordená-lo sacerdote. Nós tínhamos aqui na diocese um padre que foi casado, tinha filhos. E ele, Padre Abílio, se não me engano o nome dele, já morreu há muito tempo, muitos anos atrás. E ele viveu o sacerdócio. Né? Os filhos já estavam casados, já estavam tudo. E ele viveu o sacerdócio. Né? Ele ficou viúvo, se ordenou e aí viveu. Por quê? O que ele disse ao bispo diocesano? Que ele deveria ter sido padre desde o início, que não deveria ter sido casado. O chamado dele não era o casamento, o chamado dele era a vida sacerdotal. E aí ele se tornou padre. Morreu depois, né? Mas ele era casado, ele tinha filhos. E às vezes ele estava celebrando a missa e os filhos participando da missa. É uma coisa diferente, né? Uma coisa que a gente não imagina. Dentro do nosso rito, do rito latino, que é o rito que nós seguimos, né? Nós não podemos casar. O rito oriental, alguns ritos orientais, os padres podem casar até a ordenação, até antes da ordenação, um pouco antes da ordenação. Se eles não casarem até a ordenação, eles não vão poder casar mais. Né? Depois da ordenação eles não podem mais casar.
Mas até a ordenação, dias antes da ordenação, não tem problema, eles podem casar. No rito oriental, não no rito latino. O nosso é o rito latino. Bom. Na questão, voltando na questão da confissão, quando você, o sacerdote em si, ele faz todo um preparo para atender a confissão. Sim. Nesse caso que a gente busca, igual a gente fala, né? Para tudo é pecado, mas tem aquele pecado mais leve, pecado mais grave. O sacerdote, ele, atendendo uma confissão grave, gravíssima, acontece dele chegar a abandonar ou até dar aquele, que fala aquele termo, excomungar Não, ele não pode excomungar. O padre não pode excomungar ninguém. O único que pode decretar a excomunhão de alguém é o bispo diocesano. Então ele abandona a confissão no caso dele ouvir aquela confissão, de absorver aquilo. Tem outro preparo para continuar a próxima confissão? Não, a preparação, por exemplo, eu ouço um pecado grave, por exemplo, vamos supor, tá? Alguém chega para mim e diz, matei a minha mãe. Pecado grave, morte, homicídio, né? É crime, é um pecado grave. Né? Eu estou fazendo negócios que não existem, né? Mas, vamos ver. O que eu faço com aquilo? Aí eu digo para ele, você está verdadeiramente arrependido? Estou. Eu vou dar a bênção, vou dar a absolução para ele. Ele que me diz que está arrependido, eu tenho que acreditar. Eu não posso ficar em dúvida. Se eu ficar em dúvida, eu vou perguntar para ele, você está arrependido? Você se arrependeu do que você fez? Sim, me arrependi. Aí o que eu vou fazer? Dou a absolução para ele e digo o que para ele? Te entrega a autoridade policial. Não é penitência. Eu não posso dar isso como penitência, porque se ele não se entregar, ele vai cair no pecado e vai cometer outro pecado e a pena vai ficar mais grave ainda, a coisa vai ficar mais grave. Então eu posso dizer para ele, eu te aconselho que tu te entregues à autoridade constituída como tal. Aí o que eu faço? Eu rezo, eu tenho que estar em oração. Sempre na confissão, o padre vai estar em oração. Mesmo, às vezes pensa, o padre está no celular, né? Mas o padre está no celular, mas está rezando. Por quê? Porque no celular tem oração, tem as Sagradas Escrituras, tem a liturgia das horas, tem tudo ali. Se eu abrir meu celular para vocês vão ver. Tem 2 Bíblias, tem documentos da igreja, tem o Código de Direito Canônico, tem o Catecismo, tem tudo ali. Né? A gente está em oração. Então aí eu vou rezar e vou me preparar para uma próxima confissão. Deu? Tá bom? Eu geralmente não passo. Né? Tá bom? Eu espero não ter massacrado vocês muito, né? Porque geralmente eu pego muito pesado, né? É o meu estilo, né? Uma atuação de pausa de agradecimento. Gente, são muitas perguntas. Procurem o padre para conversar com ele, porque eu nunca vi padre tão disponível quanto o padre José, é verdade. Já conheci muitos padres na minha vida, mas é impressionante. Você vem aqui nos horários mais malucos, ele está sentadinho ali, procura, não só para confissão, mas para bater papo, né, padre? Para direção espiritual, para aconselhamento. E eu queria só fazer um errado aqui, eu confundi todo mundo, eu me confundi, fui falar de um tema que não estava previsto, mas na quinta-feira, depois do lava-pés, da missa do lava-pés, aí sim o sacrário é esvaziado e aquela noite toda, que é aquela noite escura, a gente vem sofrer junto a Jesus aqui embaixo no salão, no sacrário, tá? Depois no sábado tem uma missa que se chama Vigília, o fim do tríduo pascal é a grande Vigília Pascal, sábado à noite, tá? Só para ficar claro, para ninguém se confundir, a Vigília Pascal, que é já a celebração do domingo de Páscoa, do sábado à noite, a ressurreição que está na véspera, ok? Mais uma vez, muito obrigado, Padre José. Na verdade, o que ele está falando é o seguinte, a missa do sábado não é a missa de Páscoa. A missa da Páscoa é a missa do domingo. É a Vigília Pascal. O que é Vigília Pascal?
o que nós deveríamos fazer na noite do sábado? Passar a noite toda em oração, para nós celebrarmos a missa da aurora, a missa do amanhecer, como a missa da Páscoa, no domingo. Então, o convite, a gente passa a noite de quinta para sexta em vigília, né? Exato. De quinta para sexta. Mas nós deveríamos passar de quinta para sexta, de sexta para sábado e de sábado para domingo em vigília. Aí sim nós faríamos um trito pascal, os 13 dias em vigília. E o grande acontecimento então seria na missa do domingo de manhã, que é a missa da ressurreição, que seria celebrada por volta de 5, 6 horas da manhã, quando resplandece o sol. Quando está saindo o sol, está começando a missa da Páscoa, porque é a missa da vitória da luz sobre as trevas. Mais uma vez, muito obrigado, Padre. Bom, vamos ter sorteio, né?